como começou toda essa história aí, né? Porque me parece que você já compete desde os anos 50. É isso mesmo? Eu comecei a nadar tarde, né, na ferroviária, porque a cidade só tinha uma piscina de clube, era do Araraquarense, era um clube de ricos, e eu, como era pobre, não tinha acesso. Fui aprender a nadar lá na ferroviária, tão logo ela foi inaugurada nos meados dos anos 50. O professor de natação da época lá era o professor Cid Moura Ferrão, foi homenageado aqui em Araraquara, deu o nome para o ginásio da pista, né? Um professor altamente competente. Aprendi a nadar com ele, ele me encaminhou para o treinamento com o treinador da época, era Tito Peixoto. Foi treinador aqui, depois foi treinador em Pernambuco, né? Treinou um atleta que foi para a Olimpíada lá. E comecei a competir com praticamente 16 anos. Participei do meu primeiro Jogos Abertos em 58, em Piracicaba. E dali para cá eu nadei bastante. Teve uma época que eu fiquei afastado das competições. Retornei em 88, nadando um campeonato brasileiro no Vasco da Gama, convidado pelo Limeira Clube. E estou nessa balada aí até agora. E Piscinão, você foi aluno dele? Eu fui atleta do Orselli. Atleta? Eu fui atleta do Orselli quando ele veio para Araraquara, em 1974. Mas eu já o conhecia antes disso, né? Eu não sei se ele se lembra, o primeiro encontro que eu tive com o Orselli foi em 1968, numa competição amistosa que teve na cidade de Iracemápolis. Ele trabalhava em Limeira, ele era técnico de Limeira. O filhinho dele, hoje está com 58 anos, né, o Melão? Isso, por aí. Era de colo, ele tinha 2 anos mais ou menos. E nós fomos lá, o meu técnico na época era o Celso Mazotti, que foi contemporâneo do Orselli também, nadou, foi atleta na época. Ele nos levou lá, era eu e o Guina, um outro amigo nosso, né? Também foi nadador de master. E nós fomos nadar essa competição lá em Iracemápolis, e lá que eu conheci o Orselli. Ele tinha um Gordini Bordeaux, né? Eu não me lembro se era um Gordini ou um Carmanguia. Era um Gordini, o Carmanguia eu tive mais tarde. E foi lá que eu conheci o Orselli, né? E de lá para cá nós tivemos algumas convivências. Antes dele vir para Araraquara, ainda ele estava em Limeira, nós chegamos a competir lá por Limeira, né? E quando ele veio para Araraquara, a gente já se conhecia, e nós fomos dos pioneiros da equipe do Orselli, em 1974. Aí o Orselli começou aqui, depois ele tem toda essa história para contar. Ele era funcionário do Banespa, e ele saía às 18 horas do Banespa, e nós treinávamos das 20 às 22 horas da noite na ferroviária, piscina gelada. E era um grupo pequeno, não tinha muita gente, porque estava começando, né, a equipe, e só nós. Era eu, o Fernando, o Guina e o Serete, que eram nadadores um pouco mais velhos, que já nadavam, que começamos com ele. E aí teve a trajetória toda, fomos campeões de jogos regionais, aí o Orselli pode estar pincelando melhor aí.